Olá, meus queridos amigos, que Deus lhe abençoe poderosamente. Nessa data especial, quero liberar uma palavra para a sua vida, para o seu coração, para a sua mente, para o seu ministério, e creio que Deus fará grandes coisas através de sua vida. Hoje, no meu devocional, eu abri meu manuscrito, minha Bíblia Sagrada, no livro de Salmos de número 42, a qual me fala sobre a alma anela por Deus, né? Uma alma que clama por Deus. Automaticamente, um salmo poderoso, um salmo chamado salmo didático, ou seja, de aprendizagem, de aprendizado, um salmo de grande impacto, tanto pessoal quanto profético sobre a vida de quem está escrevendo, sentindo e quem automaticamente está lendo este poderoso salmo. Um salmo de grande aprendizagem. Entenda que a Bíblia, ela é um livro de 60, é um livro, né, uma biblioteca de 66 livros, que às vezes chamo de capítulo, mas não são capítulos. São livros cheios de capítulos em cada um destes livros. E por mais que tenha alguns livros que tenham pouquíssimos capítulos, são livros que nos trazem a experiência de vivermos algo sobrenatural. Aonde você abrir a sua Bíblia, onde você abrir ela, você vai descobrir que Deus já está falando com você. Então esse negócio que muitas pessoas falam, mas Deus não fala comigo, Deus não está levantando profetas, Deus não está levantando homens de Deus, vou nos cultos aonde dizem que o pregador tem revelação, tem profecia, e essas profecias, elas não chegam até mim, só que você acaba esquecendo que a tua Bíblia contém a palavra significativa para a tua vida. Sabe aquele, eu acho que é chamado de almanaque ou almanaque, que tem salmos dentro e muitas pessoas usam, né? Até quando é um menorzinho, usam no chaveiro, ou usam a caixinha do lado do seu criado mudo, seu bidé, sua mesa de escritório. E quando a pessoa quer receber uma palavra, quer sentir que Deus está falando, a pessoa pega e tira um dos. E aí ali tem um salmo X, para que a pessoa seja impactada, e literalmente quando é tirado aquele salmo, a pessoa se sente forte e feliz porque sentiu que Deus falou com ele, Deus falou com ela. Isso é interessantíssimo, porque a Bíblia Sagrada, não importa onde você abri-la, a Bíblia Sagrada sempre vai conter a voz de Deus. Por mais que a Bíblia em si não fale tanto quanto de Deus, a Bíblia comente histórias de homens que andaram com Deus, de homens que queriam estar e estavam na presença de Deus, de homens que se voltaram contra Deus, de homens que lutaram em prol do reino de Deus, de homens que lutaram porque ouviram a voz de Deus e a seguiram e desfrutaram de grandes bênçãos. Então a Bíblia automaticamente, ela não fala 100% de Deus. A Bíblia fala de história de homens que andaram com Deus. Imagina se Deus liberasse um nível tão forte, tão impactante de revelação do sobrenatural, do espiritual. Imagina se Deus revelasse os níveis proféticos dos céus, a mais do que o homem possa
receber ou possa falar, automaticamente muitas pessoas não acreditariam. Porque Deus não é só o criador deste planeta. Deus, ele é o criador de todas as coisas. E todas as coisas que eu digo, é um Deus que é eterno em criação, que é eterno em conhecimento, que é eterno sobre saber todas as coisas, um Deus que é onipresente, onisciente e onipotente, um Deus que é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, aquele que não se consegue explicar tanto quanto, porque ele é o poder. Nós falamos em glória, Deus é a própria glória. Não é o glória. Nós, no nosso nível onde Deus nos colocou, nós glorificamos a Ele. Só que Ele é, através da glória, a própria glória. E através dele, Ele é e Ele tem o poder sobre todas as coisas. Deus, então, Ele é magnífico. E só consegue conhecer algumas coisas a mais quem se conecta, quem está orando, quem está jejuando, quem está lendo, quem está em contato, quem tem intimidade com a presença de Deus, quem tem a presença do Espírito Santo, quem tem a sua visão profética de querer enxergar algo a mais e de tentar extrair do céu algo a mais. Eu estou lhe dizendo isso porque Deus é muito mais do que uma Bíblia escrita. Deus, Ele é além de todas as coisas. Ele é além dos universos, das galáxias, dos céus. Ele é além de todas estas coisas. E esse Deus poderoso é o Deus que nós clamamos e Ele nos ouve. É o Deus que nós oramos e Ele nos responde. Só que Ele não nos responde na hora que nós queremos. Porque senão seríamos somente filhinhos de papai. Que pedimos, choramos e Deus entrega. Não, Deus Ele entrega na hora certa. Muitas vezes você vai chorar um dia, uma noite, 10 dias, 6 meses, 2 anos, 5 anos, 15 anos, 30 anos e a resposta é Deus chega. E quando ela chega com todo o impacto, poder e glória. Ah, mas me prova isso, irmão Fernando, começou com a heresia, quem bate se abre, né? E as coisas vêm, querido. Nós pregamos muitos níveis de palavras. E todas as vezes que nós lemos, nós extraímos das entrelinhas da Bíblia algo muito importante para a nossa vida. Mas nós não podemos esquecer que Daniel orou e jejuou 21 dias para obter a resposta. Ele não orou 1 hora, 3 horas, 6 horas, não. Ele orou 21 dias. Você está compreendendo? Jesus, ele se preparou em oração, em jejum, em montes, por 30 anos, para com 30 anos, conforme a história, conforme relatos, conforme a Bíblia, com 30 anos ele assumiu o seu ministério de um pouquinho mais de 3 anos, para que ele fizesse a grande obra de Deus. Então, existem coisas que nós vamos clamar, nós vamos bater, vai se abrir. Mas vai se abrir não no nosso tempo, no tempo de Deus. Ah, irmão Fernando, não entendi ainda. Vou melhorar mais um pouquinho. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Era uma menina, virou uma moça, virou uma mulher. E estava há quanto tempo orando? Quanto tempo buscando? Quanto tempo clamando na medicina natural? E para o sobrenatural, Deus? Quantos? 12 anos. Até ter o encontro com Jesus, tocar nas suas vestes e ser impactada. Por isso eu te digo, quando o Salmo 42
interage com a tua vida, quando o Salmo 42 chega até a tua esfera de vida, você suspira como a corça, você sente as correntes de água, você sente o amor de Deus, você tem sede de Deus e você quer esse Deus vivo, você quer vivenciar este salmo na tua vida. Claramente que o escritor desse salmo sentia ali a seca terrível divina sobre vidas, porque muitos não estavam orando, a pressão estava descendo. Deus estava se calando muitas das vezes para ouvir, para ver os passos do homem. E isso é um grande mistério. Sabia que às vezes Deus não te responde de imediato? Ele deixa você caminhar para ele ver até onde você vai. Sabia que Deus às vezes não te responde alguma coisa porque ele está esperando para ver o que você irá falar, quais atitudes o seu coração vai tomar, quais pensamentos passarão na tua mentalidade. Ah, mas como assim, se Deus, ele é onisciente, ele sabe todas as coisas, ele conhece a minha mente e o meu coração. Ei, Deus conhecia o coração de Judas. Deus sabia que Judas iria trair Jesus, ia trair os céus, ia trair o eterno Deus, ia trair aquele Jesus que estava, né, em posição ali de profeta, em posição ali de liderança, em posição ali de estar lutando pelo povo de Deus, tentando abrir os olhos dos homens para a eternidade, para o poderoso e eterno Deus. Deus sabia, meu querido e minha querida. Deus já sabia. Mas tem coisas que Deus sabe. E já sabe o que vai acontecer. Mas Ele quer que nós venhamos enxergar. Judas precisou enxergar o erro. As pessoas precisaram enxergar em Judas o erro. Se Jesus tivesse da cruz descido da cruz, nós não seríamos lavados pelo sangue de Jesus. E quem sabe muitos de nós não estaríamos firmes, tanto quanto na presença de Deus, honrando aquele que morreu na cruz por cada um de nós. Sabe por quê? Vou lhe explicar bem rapidinho. Pela minha experiência de alguns anos dentro da igreja, me movimentando na palavra, eu vi algumas coisas, sabe? E eu vi, muitas das vezes, pessoas que estão de cadeira de roda, pessoas que estão de amuleta, pessoas que não têm uma perna, pessoas cegas, pessoas que gaguejam, não conseguem pregar porque gaguejam, pessoas que estão destruídas financeiramente, pessoas que tiveram seus casamentos abalados, pessoas que foram humilhadas, ser grandes homens e grandes mulheres de Deus, serem pessoas totalmente usadas por Deus diante a todas estas aflições. Você sabia disso? Eu já vi pessoas que perderam seus pais quando crianças, que perderam suas mães no próprio ato do nascimento, de nascerem. Suas mães morreram. Eu já vi crianças, homens, mulheres, que outrora saíram de orfanatos porque não tinham pai e mãe, não tinham ninguém que os cuidasse, serem grandes homens, mulheres de Deus. E também vi grandes milagres acontecerem, pessoas serem curadas de câncer, serem curadas de tumores terríveis, serem curadas de AIDS, virarem as costas e saírem da igreja, não acreditarem no poder de Deus. Sentirem e não acreditarem. Por isso que muitas vezes
nós achamos que a nossa batalha está nos destruindo. E às vezes a nossa batalha está nos levantando, está nos colocando em uma posição de que precisamos do eterno e poderoso Deus. Quem não precisa de Deus não vai obter o poder de Deus. Quem acha que não precisa de Deus para vencer, não vai vencer. Pode vencer 1, 2, 3 batalhas, mas vai acabar perdendo as batalhas. Mas quem está com Deus, quem confia no poder, manifesta o poder na sua caminhada de fé. Por isso eu te digo, o salmista, quem escreveu, quem viveu, quem leu, consegue extrair dos céus o melhor óleo para se banhar neste óleo de poder. Consegue, porque clama e chora. Então o teu choro vai transformar o teu milagre em gigantesco. As tuas batalhas vão transformar o teu milagre em um milagre especial. E Deus está contigo em todos os momentos da tua história. Que Deus abençoe e que Deus impacte poderosamente a tua vida. E como a corça suspira pelas correntes de água, queira as correntes de águas que vêm dos altos céus. Queira viver um mistério, que o mistério de Deus chegará sobre a tua vida. Grande abraço aqui do seu amigo Fernando Lopes. Deus lhe abençoe, Deus lhe bendiga. Não esquece de compartilhar esse pequeno vídeo e de ser uma ferramenta usada nas mãos de Deus. Amém? Deus abençoe.